como o Isaac bem sabe, nós estamos no nosso segundo parêntese apocalíptico, né? Sendo que o primeiro foi no capítulo 7. E esse nosso segundo parêntese é um parêntese mais longo, ele vai do capítulo 10 até o capítulo 15, sendo que nós já estudamos o capítulo 10 e alguns versículos do capítulo 11. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das duas testemunhas, porque Deus não fica sem testemunho, e o testemunho que ele vai ter na tribulação é o testemunho duplo, sendo que um deles é de duas testemunhas. Ele vai ter o testemunho dos 144 mil, esparramados pelo planeta inteiro, pregando o evangelho do reino, totalmente imunes aos ataques do anticristo ou de quem quer que seja. Eles vão ser preservados na sua integridade física por todo o período tribulacional. Ninguém toca neles durante os 7 anos. Eles são privilegiadíssimos. E também tem o testemunho dessas nossas duas testemunhas aqui do capítulo 11, que vão profetizar durante a primeira metade da tribulação, mas esses vão morrer por permissão divina. Então gostaria que os irmãos abrissem comigo em Apocalipse capítulo 11. Vamos reler a partir do versículo 3 e 4 e dar continuidade aqui onde a gente vai pegar hoje a partir do... Reler o 3 e dar continuidade a partir do 4. Né? Apocalipse 11, 3 diz o seguinte. 2 semanas gastas em um versículo. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Que são os 3 anos e meio, um tempo, 2 anos, metade de um tempo, os 42 meses, a primeira metade da tribulação. Vestidas de pano de saco, que como nós vimos na semana passada, expressa a miséria humana, aponta para a necessidade de arrependimento, mas também indica a humildade dessas duas testemunhas. São estas as duas oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, observa agora que eles têm 4 poderes. Eles têm a capacidade de executar 4 operações milagrosas. Número 1. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Número 2. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. 3 anos e meio sem chover, 1260 dias. Tem autoridade, número 3, terceira operação milagrosa, né? Sobrenatural. Alguém, eu não sei se é o Carlos Augusto ou o Geraldo Gota, falou, nossa, mas é sobrenatural mesmo, fantástico, vai ter muita coisa sobrenatural, muitíssimas coisas sobrenaturais, espantosas acontecendo na tribulação, né? Número 3, tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue. E número 4, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, quantas vezes quantas quiserem. Você vê o grau de idoneidade dessas duas testemunhas. Você vê o grau de idoneidade e o grau de autoridade que essas duas testemunhas têm, a moral que elas têm com Deus. Que Deus falou assim, ó, eu confio muito em você, você pode ferir a terra com quantos flagelos vocês quiserem, pode ser de quais sejam e quantas vezes vocês quiserem. Deus pegou o poder dele assim, deu para eles assim, ó, usa aí do jeito que você quiser. Você sou eu. Vocês são eu, né? É verdade, delegou todo o poder dele, falou assim, usa aí do jeito que vocês acharem necessário. Vocês são idôneos, vocês são maduros, vocês são confiáveis. Você vê que grau de delegação de poder. Que é, eu tenho tentado explicar isso por Carlos Augusto nos últimos 12 meses. E eu falei assim, mas Carlos, o poder, a prática, o orar para a coisa acontecer. Intimidade com Deus. Quanto mais você cede, filho meu, dá-me o teu coração. Quanto mais você cede o seu coração, menos Carlos Augusto e Hamilton tiver nesses 2 cadáveres ambulantes aqui, e mais Espírito Santo, mais poder você tem. É uma coisa inversamente proporcional. Ou diretamente proporcional. Quanto mais cessão com 2 S, quanto mais você se dá ao Senhor, mais poder Ele te concede. Questão de idoneidade, né? Com 2 S, com C inicial e depois com 2 S, né? E ao ativo.
Que esse negócio de sessão com S, sessão, a repartição, a sessão eleitoral. Aqui é com C inicial e depois 2 S, sessão de CD. Número 7, que eu pretendo chegar nele hoje. Quando tiverem então, eu já mandei vocês passar lumicolo no então. Então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também, viu Elaine, também o seu Senhor foi crucificado. O que dá a entender claramente que a morte por crucificação é a morte das duas testemunhas. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas, CNN filmando, o planeta inteiro assistindo via satélite. E, aliás, existe muita discussão se as duas testemunhas testemunham na primeira metade da tribulação ou na segunda metade da tribulação. Um dos porquês, eu creio que é na primeira metade, é porque existe uma divulgação global. Uma reportagem que mostra para o planeta inteiro. Olha o que está acontecendo lá em Jerusalém, aqueles 2 chatos morreram. Finalmente, depois de 3 anos e meio tentando matá-los, finalmente a besta conseguiu. Então é algo que, nas condições da segunda metade da tribulação, é impossível uma radiodifusão dessa, divulgar essa imagem, divulgar essa notícia. A Terra vai estar totalmente estraçalhada no final da segunda metade da tribulação. É quando tudo quanto é terremoto já aplainou, tudo quanto é montanha, o sistema mundial que foi esmiuçado que no final da tribulação os 7 anos tribulacionais é o período durante o qual acontece o esmiuçamento. Vai se transformando em miúdos, né? Esmiuçamento. É o período durante o qual ocorre o esmiuçamento da estátua de Daniel. Lembra? No que a pedra bate... Nós vamos estudar Daniel 2 daqui a uns dias lá na comunidade, na escola dominical. Mas, quando a pedra bate nos pés da estátua, não somente os pés misturados com barro são esmiuçados, mas juntamente com eles toda a estátua. A cabeça de ouro, os braços de prata, o quadril de bronze e as pernas de ferro. E daqui mais algumas semanas, quando nós estivermos lá dentro do capítulo 13, nós vamos ver que a besta, que representa o império, e o império é representado pela besta, igual a gente fala assim, o governo Dilma, a administração Clinton, não é? Ou seja, quando você fala de um governante, você está falando de todos aqueles que a ele estão submetidos. O império, ou o país, ou o reino, ao qual ele representa. Então, a besta, que é uma pessoa, mas ao mesmo tempo representa todo o império dele, toda a confederação europeia, que por sua vez, ele traz em si as características de todos os reinos que o precederam. Nós vamos ler depois lá no Apocalipse 13, quando nós chegarmos lá no 13:2, nós vamos ver que a besta que eu vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e a boca como de leão. Ou seja, ele tem as características do Império Greco-Romano, leopardo, ele tem as características do urso, que é o Império Medo-Persa, e ele tem uma boca que fala com a elegância blasfema do Nabucodonosor, que é o Império Babilônico. Então ele resume e reúne todos os que antecederam e os representa, sintetizando. Então, quando a pedra cortada sem auxílio de mãos bate nos dias destes 6, que são os 10 6 da Confederação Europeia, que é daqui a alguns poucos anos, e esmiuça, esse processo de esmiuçamento leva 7 anos. É quando Deus vai dando as marteladas tribulacionais e vai arrebentando com os reinos desse mundo, tirando-as das mãos de Satanás para devolver na sua titularidade, reintegrando a posse ao seu ungido, ao seu Cristo. Então lá no final da tribulação está tudo esmiuçado, não tem como divulgar para o planeta inteiro, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações assistindo. Pode, não pode fazer. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Tá.
Mas ao mesmo tempo está falando aqui que eles no 11 6, né? Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova e tal, né? Ferir a terra com toda sorte de flagelo. Mas isso não se encaixaria mais na segunda metade dos 3 anos, aliás, no segundo 3 anos e meio? Porque os primeiros 3 anos e meio é aparente paz, tá certo? E isso, porque você falou que não se sabe bem qual a metade da tribulação. Qual dessas metades? Não, eu entendo. Agora, esse versículo está falando que tem autoridade para fazer muito mais, tudo isso. Porque os primeiros 3 anos e meio é de uma aparente paz, tá certo? Não tem essa... por isso que eu falei, aparente paz. Então não se encaixaria mais para essa segunda metade? Eu estou olhando esse versículo 6. Na realidade, essa paz que o anticristo vai trazer na primeira metade, ela vai durar poucos meses. Ela não vai durar 3 anos e meio. Tanto é que nós já estamos prestes a entrar na 7ª trombeta e na primeira metade acontece muita coisa ruim. Acontece a abertura dos selos, acontece o toque das primeiras trombetas, das primeiras 3 trombetas. Então, na realidade, a primeira metade não é caracterizada por... guerras e rumores de guerras é uma característica de todo o período tribulacional. É por comparação que nós já fizemos, inclusive, com Mateus 24, por exemplo. Não, é porque a pergunta da Márcia me gerou outra pergunta. Porque aqui fala 1.260 dias, mas esses 1.260 dias pode ser assim... passou um período, contou 1.260 dias e passou outro período. Não precisa ser exatamente a metade ou a metade. Entendeu? Eu queria saber se tem algum versículo que fala exatamente que vai ser numa metade ou outra metade. Entendeu? Ela tá... Pois é, existem pontos de vista teológicos que situam na primeira metade, na segunda metade e transitando da primeira para a segunda metade. Existe, é lógico que existe esses questionamentos. A Bíblia não é específica quanto, assim, deterministicamente. Na primeira metade, você faz, por comparação com o todo profético, né, com o todo escatológico, você chega a algumas deduções. Por exemplo, uma das razões que me leva a crer que seja na primeira metade da tribulação, que é durante o período do qual o anticristo tem um pacto com Israel. E é algo que eles fazem dedar esse pacto. Uma outra característica, um outro porquê eu creio que seja na primeira metade, apesar que essa questão de aparente paz na primeira metade, isso aí não é bem verdade, porque não vai ter paz na primeira metade. A primeira metade vai ser caracterizada por guerras, assim como a segunda metade, só que as guerras da segunda metade são mais intensas. São bem mais hard, né? Bem mais intensas. É o fato que a Terra vai estar muito avacalhada no final da tribulação total, lá no final dos 7 anos, para ser possível que se divulgue a notícia das mortes das 2 testemunhas para todo o planeta. E o principal, né, o verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, do verso 7, ou seja, quando elas terminam o seu ministério de testemunhar, que dura 1260 dias, aí a besta que surge do abismo polemeia. Nós vamos estudar no grego, faz uma polemos contra ela, guerreia contra elas e as vence. Então nós estamos dizendo que a besta, ela tem poder e está em ascensão a ponto de poder guerrear contra elas e vencê-las. E se isso fosse na segunda metade da tribulação, no final da segunda metade da tribulação, a besta está sendo soprada e derrotada pelo Cristo, que está vindo junto com seus cavaleiros no seu cavalo branco. Então a besta não teria essa oportunidade de ter esse poder para matá-las lá no finalzinho da segunda metade. Mesmo porque no final dos 7 anos, que é 1260 dias vezes 2, a besta que surge do abismo as mata e elas ficam expostas por 3 anos e meio. Então, se isso fosse na segunda metade da tribulação,
elas testemunhas na segunda metade da tribulação, a besta surge do abismo, sai das algemas que Cristo pôs nela, vence as duas testemunhas, aí Cristo estaciona o cavalo dele e fica lá esperando. Agora eu vou esperar as duas testemunhas ressuscitar. 3 dias e meio vai ficar morto depois que Jesus voltou? Não, 3 dias e meio. Não, 3 dias e meio. É porque tem 3 anos e meio, 3 dias e meio, a gente confunde. Entendeu? Elas ficam 3 dias e meio mortas depois dos 1260 dias. Se esses 1260 dias são a segunda metade, então Jesus volta, as duas testemunhas continuam mortas por 3 anos e meio. A besta tem poder mesmo depois da volta de Jesus. Entendeu? Mas o meu argumento principal tá daqui a pouquinho, se der tempo, quando nós estivermos fazendo a identificação das duas testemunhas. Eu tenho aqui uns 8 porquês de quem é quem as duas testemunhas. Nós vamos ver que tem um versículo lá em Malaquias que é o versículo que é a chave para o entendimento disso. Eu vou até antecipar, se der tempo hoje nós vamos ver quem são as duas testemunhas. Mas o versículo chave está em Malaquias 4, 5, enquanto eu acho, você pode perguntar. Sai fogo do favor do poder para fechar o céu, água que se torne sangue, ferir a terra, isso? Os 4. Sai fogo da boca, converte a água em sangue, faz parar de chover e traz quantos flagelos que elas quiserem, quantas vezes quiser. São 4. No momento que as duas testemunhas ressuscitar, vai acontecer algo logo depois, algo sobrenatural. Na mesma hora que elas subirem aos céus, vai ter um terremoto e 7.000 homens serão mortos, imediatamente. Em Jerusalém, na cidade que o Senhor foi crucificado. Então aí começa aqueles 3 anos e meio Pela consequência hermenêutico-exegética dos textos escatológicos como um todo, a gente vai chegando nessas conclusões. Ainda vai dar tempo, porque isso vai ser mais lá no capítulo 13. Nós vamos ver que é uma doutrina, nós aprendemos muito a respeito dela com Valdemar Leal Lucas, que chama a doutrina do dia do Senhor. Tem um período, tem um dia escatológico, vamos dizer, que existem vários dias. Tem o dia de Cristo, que é o Bimá. Tem o dia de Deus, que é aquele que começa a partir do trono branco. E tem um dia que é muito falado, quem já leu Bíblia conhece bem. Ele é citado em Obadias, ele é citado em Zacarias, ele é citado num monte de profetas, que é o grande e terrível dia do Senhor. Você já leu sobre isso? O grande e terrível dia do Senhor é uma doutrina. O Scofield fala muito dela. Você está pegando contexto aqui, porque o contexto explica o texto para não ter pretexto. Desse versículo das duas testemunhas. Que é exatamente o último estudo que você deu, o penúltimo, perdão, atrás. Né, falando sobre o capítulo 11, versículo 1 a 2, o versículo 1 e 2. Né, que fala que foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e o que neles adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não as mesas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Aí na segunda metade. Mas então, aí a questão é o templo, que na segunda metade vai estar profanado. Vai ter, aí darei as minhas duas testemunhas que profetizam 1260 dias vestido de pano de saco. Então não sei se alguma coisa agora, você cortou meu raciocínio, eu estava pensando em algo e aí você citou algo e sumiu. Mas tem uma doutrina, que é a doutrina do grande e terrível dia do Senhor. Não é um dia de 24 horas, evidentemente. É um dia escatológico. É um dia que dura mais de 1003 anos e meio. É um dia que começa na abominação desoladora, o que desencadeia... Nós vamos estudar, quando a gente estiver no capítulo 12, nós vamos ver que existem duas palavras para ira no grego. Né? A ira de Deus é uma ira... Tem 3 iras. Tem uma ira humana e tem 2 iras divinas. Ira. Existem 3 palavras para ira no grego. A ira que o somatório da pecaminosidade humana acumulada ao longo de milênios desencadeia da parte de Deus a ponto de derramar as taças
de ira, que é orgue, sem mistura, na segunda metade, a cerejinha do bolo. Eu já falei para você sobre o pleroma. Você já deve ter estudado na escola a tensão superficial. Você vai colocando água no copo até um certo ponto em que fica uma camada de água acima e fora do copo. Porque existe uma força de coesão entre as moléculas da água que as mantém unidas. Mesmo fora do copo. Já viu? Você olha assim do copo, tem uma camada de água fora do copo. Mas isso até um certo ponto. Dependendo da massa que se acumula, a força de gravidade vence a força de coesão. É a chamada gota d'água. Foi a gota d'água. Depois dessa eu vou largar dessa mulher. É a gota d'água. É aquele pingo que cai no copo assim, a água estava lá, acima da tensão superficial. Mas na hora que cai aquela gota a mais, aquela gota que passou, aquela drop, né? Aí, pum, aí derrama. É o limite. Né? A palavra tem um monte de lugares, tem a doutrina do pleroma. A palavra grega é pleroma. Essa gotinha que excede o limite no grego é pleroma. Por exemplo, tem o Deus fala para Abraão, fica peregrinando aí na terra, porque a iniquidade dos cananeus ainda não atingiu a sua pleroma, a sua plenitude. Eles ainda não encheram a sua medida. Deus tem uma medida de pecado para cada indivíduo que não é nascido de novo. Quando você é nascido de novo, você pode pecar todos os pecados do universo, que nada muda a sua relação com Deus. Mas como já pregou, passou, mas só por causa disso eu vou pecar? Não, evidentemente que não. Só porque eu estou liberto eu vou pecar? Não, porque você tem que viver de acordo com a nova natureza, não de acordo com a velha, senão você está ressuscitando de fundo e quer viver novamente como escravo, porque aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas o não nascido de novo, ele tem um limite. Um limite. Se ele passa desse limite, ele cai debaixo da intervenção divina, do juízo. A humanidade vem acumulando juízo ao longo dos milênios. A gota d'água para a humanidade como um todo. Toda a história desde a primeira pedrada que o Caim deu na cabeça do Abel. Desde aquela mordida que a Eva deu na fruta. Que eu creio que é o filho. Que a Eva deu na fruta. Uns falam que é a maçã. Tem gente que fala que é a siriguela. É o piqui. Tem gente lá de Moscou que fala que é o piqui. Mas desde o primeiro pecado, o pleroma da humanidade vem sendo buscado. O drop máximo, né, aquela gota que vai extrapolar a medida da humanidade, é a abominação desoladora. É o fato do anticristo acabar com o sistema papal, acabar com o sistema de adoração judaico, acabar com todos os sistemas de adoração. Nós vamos estudar isso também daqui uns 200 meses lá em Apocalipse, em Daniel 11. Né? Ele não vai honrar nenhum Deus. Quando daqui uns dias também, quando a gente estiver estudando o Apocalipse 6, nós vamos ver essa questão. A questão do império religioso do anticristo. Né? Ele vai ter 3 capitais. Eu tô doido que chega logo no 12 e no 13, a boca fica coçando. Então, a gota d'água da humanidade é o estabelecimento da abominação desoladora. Ele vai se achar tanto venci os invencíveis, né? Eu sou Deus. Nem eu achava que eu era, mas agora eu vi que eu sou. E ele vai falar assim, o lugar... Quando a gente vem estudando Daniel, Apocalipse 12, nós vamos ver que Satanás ele tem um objetivo duplo para a humanidade, na segunda metade da tribulação. Uma delas é maximizar e otimizar a adoração universal da pessoa dele mesmo. Que ele vai tentar fazer através da pessoa do anticristo. Que o anticristo vai fazer através da centralização do humanismo, né, da adoração do homem, assentando-se primeiro ele e depois colocando uma estátua dele mesmo lá dentro do Kadosh. Kadoshem, que é o santo dos santos do templo judaico. Que é o estabelecimento da abominação desoladora, que é o que vai acordar o judeu, que é o que vai desencadear a perseguição tribulacional da segunda metade para frente. Essa abominação desoladora, esse ato hiperblasfemo do anticristo, de exigir a adoração que deve ser do Deus Criador dos céus e da terra a Satanás através dele, é a gota d'água para Deus. A partir daquele momento começa um período escatológico chamado Dia do Senhor. Então o Dia do Senhor é um período que começa na exata metade da tribulação, é o que marca, é o limite da primeira metade
para a segunda metade. Primeiros 1.260 dias, segundos 1.260 dias. Primeiros 42 meses, segundos 42 meses. Primeiros 3 anos e meio, segundos 3 anos e meio. Primeiro 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Segundos 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. É o que caracteriza. É um marco. Pim! É só estudar Mateus 24. Mateus 24, 15. Mas, quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, sebo nas canelas, como se diz. E esse dia, esse dia escatológico tão falado e profetizado por dezenas de profetas do Velho Testamento, começa exatamente com a abominação desoladora na metade da tribulação, vai a segunda metade da tribulação, vai os 75 dias adicionais, vai todo o milênio e vai aquele período de vácuo que é o trono branco. Quando a última pessoa, o último iníquo, o último ímpio é julgado no trono branco, fecha-se o dia do Senhor. Só para fechar agora, que é o meu argumento máximo. Né? Malaquias 4:5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, lumicolor incandescente. Malaquias 4:5. Porque todo mundo já está aberto lá meia hora. Só você que é pangaré que não abriu ainda. Aqui, ó. Eis que... Agora nós vamos entrar aqui a identidade das duas testemunhas, mas já estou dando a cereja antes do bolo, né? Lumicolor assim, incandescente, para sair faísca, para brilhar no escuro, na palavra antes. Esse é o argumento maximorum, né? Malaquias 4:5. Eis que vos enviarei o profeta Elias. Isso aqui eu descobri esses dias lá em casa, estudando de madrugada. Agora eu achei. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, o ministério do testemunhal tem que ser na primeira metade. Porque o grande e terrível dia do Senhor começa na abominação desoladora, varre a segunda metade da tribulação, varre o milênio e varre o trono branco. Ele só abre mão, ele dá espaço e lugar para o dia de Deus, que começa com os novos céus e nova terra, que nós vamos estudar daqui 600 semanas. Né? Lá em Apocalipse 21 e 22. Que do jeito que nós estamos hoje, é a quarta semana que nós estamos dando o quarto versículo de Apocalipse 11. Nós estamos dando uma aula por versículo. Não é? Hoje é a quarta semana que nós estamos no Apocalipse 11. Então, entendeu aí? Você viu aí? Não, realmente vale a pena gastar bastante tempo com Apocalipse 11, 12 e 13. O Augusto vai fazer um comentário e ou uma pergunta. Aquela situação de Joel não ficar nem raiz nem ramo. Isso, tá dentro disso que você tá falando aí? Do planeta ser destruído? Daqui umas 8 semanas, quando a gente estiver fechando o estudo de Apocalipse 8, nós vamos ver que a questão do resumo, do fechamento profético, que chama, né? Na realidade, é uma palavra grega que agora eu não estou lembrando, que chama assim, pegar todas as cordinhas e amarrar numa só. É o que a Bíblia traduz por consumação. Que os próprios apóstolos perguntaram assim, na consumação do século? É agora, Senhor, que vai dar aquela amarrada de cordão? Que é uma palavra que agora eu esqueci. Não, isso aí não é da sua conta, não. O que interessa é que vocês têm que pregar. Descerá sobre... Fica em Jerusalém, que do alto eu vou revestir você. Que eles estavam com uma perspectiva escatológica. Eles estavam querendo ver Jesus estabelecer o reino. Entendeu? Então, essa amarração de cordinha inclui Joel, inclui um monte de... Isso nós vamos ver no capítulo 2. Esperem mais umas 6 semanas aí. A identidade das duas testemunhas. Evidentemente, esse é um assunto hiper estudado. Quem são as duas testemunhas? Alguns falam que é Paulo e Pedro. Alguns falam que existe quem argumente isso. Tem gente que fala que é Israel e o remanescente judaico. Existem as interpretações filosóficas, as interpretações alegóricas, as interpretações simbólicas, mas nós, como pré-milenistas, dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, né, nós cremos... Você lembra que a gente se falava e falava assim, eu sou pré-milenista, dispensacionalista, pré-tribulacionista? Lembra? Era o nosso título, só faltava a plaquinha. Lembra? Só faltava ter uma plaquinha, né? Dispensacionalista, pré-tribulacionista.
Só faltava ter igual aqueles Helder, né? Que antes o pessoal Helder João. O cara tem 12 anos, ancião João. Mas nós cremos, tem, na interpretação literal das coisas, são duas pessoas mesmo. Com cabelo, com orelha, não é uma entidade. Tem gente que crê que é uma entidade, um grupo, mas são duas pessoas. Não, pois é, aí é o que eu estou falando. Tem gente que crê que seja Enoque e Elias, Enoque e Moisés, Moisés e Elias, Pedro e Paulo e por aí vai. Exatamente. Por causa da similaridade ou similitude das operações milagrosas. Mas nós vamos ver por que os milagres deles se parecem com os milagres de Moisés e com os milagres de Elias. Isso aqui, essa argumentação eu busquei num livro chamado Things to Come, né? Eventos del Porvenir. Você conhece, né? John Dwight Pentecost. Ele tem uma argumentação fantástica, ele me salvou. Graças a uma pergunta que o rapaz que fez, que não está aqui para assistir, que é o João Gordo. Não, aquele é o Enoque, é o Elias, e ela aqui ainda dando corda para ele. Dando corda pro rapaz. Então vamos lá, vamos debater, né, exegeticamente, a identidade das duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas? Só para resumir, eu já vou dizer que são dois judeus dessa geração tribulacional que vão ser chamados para testemunhar. Não é a ressurreição ou o trazimento de nenhum outro que por aqui já esteve. Só para resumir. Existe muito debate a respeito da identidade das duas testemunhas. Alguns sugerem Elias e Moisés. Eu já estou afirmando. Agora eu vou fundamentar aqui nos 8 pontos aqui. Não é Elias, não é Moisés, não é Enoque. São dois judeus que devem estar por aí, nesse exato momento. Estão aí em algum lugar. Igual o 144. Aqui já foi falado umas 11 vezes aqui. Assim que a igreja for arrebatada, Deus levanta o testemunho das 144 mil e a dessas duas testemunhas. De que forma, eu não sei. Vai aparecer numa nuvem mais brilhante do que o sol do meio-dia e eles vão cair do cavalo? Vai ser, não sabemos como. Vai ser uma intervenção direta e sobrenatural de Deus na vida dessas 144.002 pessoas. Era só porque você vai começar a fundamentar e que não são os dois. Aí você vai falar também da... aí você vai falar também sobre a vestimenta, porque é interessante, porque muitas pessoas também utilizam, eu sei, cabeça, mas é porque muitas pessoas utilizam, que são essas outras pessoas, exatamente pelo tipo de roupa antiga. Como que hoje uma pessoa no tempo moderno vai usar uma roupa de saco e tal, entendeu? Nesse sentido. Aí você tem a fundamentação para isso. Mas você está esquecendo que aqui na tribulação é um resto de lei, né? Eles vão voltar para a lei. Vamos voltar para ali. Na realidade, a roupa deles é feita de camelo ou bode preto. Não tem o albino? Tem. Pois é. Mas elas vão usar exatamente para trazer argumentação. Não é argumentação, é uma outra palavra. Para trazer validação à sua argumentação. Então vamos lá. Ó. Alguns sugerem que seja Elias e Moisés, evidentemente por causa da similaridade dos milagres. Lembra? Pois é, nós vamos chegar lá. É porque eu só adiantei. Porque aí nós vamos, se não for Elias, nós vamos estar colocando a palavra de Deus específico. Claro. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Sim, claro. Já veio uma vez e vai vir de novo. Pode matar, o primeiro operação milagrosa das duas testemunhas, pode matar os seus inimigos com fogo. Elias fez isso em 2 Reis 1, 10 e 12. É só ir olhar lá. Homem de Deus, desce daí. Se eu sou homem de Deus, então cai fogo do céu. 2 Reis 1, versos 10 e 12. A 12. Elas, observa, são dois milagres elisíacos e 2 milagres moisélicos, vamos dizer assim, né? Os milagres elisíacos, matar os inimigos com fogo, Elias fez isso em 2 Reis 1, 10 a 12.
Reter a chuva por 3 anos e meio. Elias também fez isso em 1 Reis 17:1, que é citado em Tiago 5:17 e em Lucas 4:25. Lembra? Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas passões, porém ele orou com insistentemente, e Deus trancou o céu por 3 anos e meio. Esses são os dois milagres à la Elias, vamos chamar assim. As duas testemunhas também vão operar milagres à la Moisés. Quais são eles? Transformar água em sangue, que está em Êxodo 7, de 17 a 20. Quem já leu lá, né? Do Egito escravo fui. Deus enviou 10 pragas, desembanhou 6. Lembra? Da gente cantar essa musiquinha. Deus enviou as pragas, dos piolhos, das moscas, do sapo, daí a primeira, aliás a segunda, né? Que o primeiro foi do cajado transformar em serpente. E o segundo, a quarta operação milagrosa, que é o segundo a la Moisés, é trazer pragas sobre a terra. E Moisés trouxe 10. Em Êxodo 7:10, 7:20, 8:6, 8:17, 8:1. 7:10, 7:20, 8:6, 8:17, 8:21, 9:3, 9:10, 9:23, 10:13 a 15 e 10ª. 10:22 a 23. Aquelas pragas conhecidas, é só lá em Êxodo, lá que todo mundo vai saber. Muitos pensam que seja Elias Moisés por causa dessa similaritude da operação de milagres. Ou similaridade, similitude, porque parece que é igual. Né? Ou seja, eles argumentam, o Elias não morreu, então ele foi assunto aos céus, então ele tem que voltar e morrer, porque importa que os homens morram uma só vez, vindo depois disso o juízo, conforme Hebreus. Aí nesse caso Moisés vai ter que reencarnar. Bíblia não é muito explícita com relação a essa questão de reencarnação, não. Eu, aliás, acho que a Bíblia nem ensina reencarnação. Pois é, aí na impossibilidade do Moisés não poder reencarnar, porque não existe reencarnação, chama sai o titular, entra o reserva. Enoque, faz favor, entra em campo. O Enoque não morreu, então ele tem que morrer. Só que conforme o próprio Geraldo Gordo nos citou aqui, ele citou lá Hebreus, fala, tá, o Enoque não morreu, mas ele foi arrebatado exatamente para não morrer. A gente lê isso lá em Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Então Deus não quer que ele veja a morte. E para que Deus que não... Aí temos que olhar os verbos gregos. Se for um verbo na sua intensidade, mas de qualquer maneira, não existe reencarnação e Deus nem está trazendo esses aqui para... Não pode ser não pode ser Elias e Moisés. Sim, claro. Se for Elias e Moisés, o Elias teria que não precisa reencarnar, mas o Moisés precisa. Mas se for o Enoque foi tirado para não ver a morte. Por que Deus vai trazê-lo para ver a morte? Não, mas o que eu queria comentar é o seguinte. Nem é o ponto principal, mas de qualquer forma vamos colocando porque ele já foi, né, está sendo levantado. Primeiro, que eu penso que se Deus trouxer Moisés, ele não precisa reencarnar, porque nós cremos que Deus vai, lógico, mas nós cremos que Deus tem poder para dar ele um corpo novo, porque todos nós estamos aguardando o nosso corpo e Deus pode dar ele um corpo para esse ministério. Vai morrer a segunda vez? Não, para esse ministério, mas que seja, não sei, eu estou querendo dizer, eu sei, Carlos, eu estou querendo dizer que quando a gente fala, eu só estou querendo dizer assim, que o argumento não é por causa de reencarnação, entendeu? Porque Deus pode deixar ele fazer um ministério até sem carne, até sem corpo, entendeu? Isso é o de menos. E com relação... com relação ao Enoque também, quando fala que ele foi tirado para não provar a morte naquela situação, não diz que ele nunca mais ia provar a morte. O texto fala isso? Só fala para ele não provar a morte. Entendeu? Então eu estou falando assim, que os fundamentos e os argumentos são válidos, mas eles não pode ser definitivo, entendeu? Nem é argumentação. Pois é. Mesmo porque a finalidade do estudo é exatamente para a gente conhecer, não é defesa de tese, né? Não é apologético, é só para a gente... Mas ainda nem tem argumentação. Eu estou citando as opiniões que divulgam por aí e por que divulgam o que divulgam.
Ou seja, a grande questão não, na realidade eles são literalmente Moisés e Elias, ou eles são dois homens que virão no poder, espírito e caráter de Moisés e Elias? É essa que é a questão. São eles literalmente, aquele Moisés que andou lá, que atravessou o mar, que casou com aquela garota lá, Zipa, é aquele lá, aquele Elias que comeu carnezinha do bico do bichinho e bebeu a aguinha lá daquele córrego lá, é aquele literalmente? Ou são dois judeus, dois homens que virão no poder, espírito e caráter de... Então, porque no primeiro advento de Jesus, João Batista estava com o espírito de Elias, mas ele não operou os sinais de Elias. Ele não fez descer fogo do céu. João Batista não fez nada disso. Né? Ele apontou para Jesus Cristo, para o Messias. Né? Por isso tem um versículo realmente que combate Malaquias 4:5. Que está falando que Elias está falando que o profeta Elias, lá está falando que o profeta Elias virá antes do dia da desolação. Que ficou bem claro, não, aí você tem que ler o contexto lá que Jesus falou. Porque o contexto do dia da desolação então mudou. Porque o dia da desolação, como você bem ensinou aí agora, é na segunda metade da tribulação. Então Elias vai vir ali antes daquela semana. Então, ali está falando que o profeta é Elias. Então, tem que ter alguma argumentação que combate esse versículo de Malaquias 4:5. Não, que confia em Malaquias 4:5. Porque ele está falando que o profeta Elias virá antes do dia da desolação do Senhor. O versículo está falando, é claro. Não tem nada, não tem nenhuma nuvem. Né? Então, vamos lá, primeiro versículo, Lucas 1:17. Vamos lá. Que Jesus disse que ele veio na pessoa de João Batista, sim, mas aí isso não está falando do dia da grande desolação que não ocorreu. Lucas 1:17. E o próprio profeta Elias vai vir no dia. Não, eu assim que não assumiu para isso. Lucas 1:17. Toda aí em Lucas 1:17. O anjo estava conversando a respeito do nascimento de João Batista, não é isso? Aqui nesse contexto de Lucas. E diz o seguinte: irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. Irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Está sendo anunciado João Batista aqui. Está sendo dito ao pai dele. Ó, e vem um rapaz aí que vai atuar no espírito e poder de Elias. Então Lucas 11:17 afirma claramente que João Batista, como precursor de Cristo, iria adiante no espírito e poder de Elias. Não é verdade? Não é isso que está sendo dito aqui? Isso conforme Marcos 1, 2 e 3. Vamos lá em Marcos 1, 2 e 3. Nós vamos ficar muito aí só nos evangelhos, hein? Marcos 1, 2 e 3. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aí apareceu João Batista no deserto, dando cumprimento a essa profecia de Isaías. Isso. Mateus 17, 10 a 13. Mateus 17. Todo mundo aí, os de casa também estão a Bíblia aí? Mateus 17, 10 a 13. Diz o seguinte. Vamos ler do 9, né? E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão. Eles tinham acabado de ver Elias e Moisés na transfiguração. A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Aí isso chamou a atenção dos discípulos com relação à profecia de Malaquias e de Isaías. Eles acabaram de ver o Elias e o Moisés lá no ponto da transfiguração. Aí a pergunta que eles vêm com ela: mas os discípulos o interrogaram:
Por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Ele está citando Malaquias 4:5 lá. Os discípulos estão citando. Os escribas... Vamos terminar? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Nós estamos em Mateus 17:12. Eu, porém, vos declaro, e aquele olhou com a cara assim, de onde é que nós estamos? Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Ó, Elias virá, Elias já veio. E não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que Elias falara a respeito de João Batista. Quando João Batista veio, ele deu cumprimento a Malaquias 4:5. Deu. Jesus acabou de falar que deu. Ele já veio. Mas você lá está falando do dia do Senhor, e o dia do Senhor você falou que era o dia do Senhor foi adiado juntamente com a instauração do reino. O que Elias vem, o que João Batista, primeiro o João Batista e depois as testemunhas vão fazer, é um ministério de arrependimento. O rei vem, vocês são pecadores e não são dignos, vocês têm que se arrepender. Cristo, na sua primeira vinda, estava ofertando o reino, não era? Ele veio para o que era seu. Qual que foi a primeira pregação de Jesus Cristo? Está lá em Mateus. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Calma. Eu tô no segundo ponto de 8 ou 9. Então, quando Cristo veio na sua primeira vinda, ele veio para estabelecer o reino. E para que o reino fosse estabelecido, era necessário conversão. Israel não tinha se convertido. Israel tinha que se converter. Ele tinha que se arrepender dos seus pecados. E o instrumento que Deus ia usar para converter Israel é a vinda de Elias na pessoa de João Batista. Você pode falar que não cumpriu Malaquias, que cumpriu Malaquias 4:5, porque o Malaquias 4:5, ele não é só, você pode falar que foi parcial, em parte, não ele cumpriu o versículo todo, porque o versículo, como você deixou bem claro no início, que o dia da desolação vai acontecer na segunda quinzena, então, ou seja, então o versículo não foi cumprido em parte. Elias veio e não cumpriu a segunda parte do versículo. Lembra que então aqui você vai ter contraste com você mesmo. O Carlos, talvez está no seu que você vai falar ainda. O que eu não estou entendendo é. Eu só queria que você falasse para mim qual que é a diferença. Que você falasse qual que é a diferença entre o espírito de Elias e o profeta Elias em Malaquias. O profeta Elias é ele em carne e osso. O espírito de Elias é alguém que faz assim como Elias faria. Tá. Então significa que o profeta Elias também virá em carne e osso. Literal e o Elias virtual. Então vai existir o literal também. Literal de Malaquias que eu estou falando. O literal existiu na época de Acabe. Não, Carlos, a minha pergunta é por causa de Malaquias que fala o profeta. Que fala o profeta. Então aí você falou que já veio e foi cumprido o versículo completo. Vamos para ler de novo o versículo, só para entender. Porque eu quero que realmente, assim como isso aqui, não é para te colocar numa situação de... Não, é para a gente entender de uma maneira mais completa, porque você falou lá no versículo 12 de Mateus que foi cumprido o versículo de Malaquias 4:5. Porque foi cumprido o versículo, pois foi cumprido em parte, porque olha o versículo, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Né? Então, foi cumprido em parte esse versículo. Porque antes do dia do Senhor, como você mesmo falou, foi adiado e 2000 e tantos anos. Né? Então, o dia do Senhor não chegou. Então, esse profeta Elias, que está falando que virá antes do dia do Senhor, então,
Aqui está falando que ele, o profeta Elias, virá antes do dia do Senhor. E você afirmou lá no 12 que foi cumprido o versículo todo. E pelo que estou entendendo, foi cumprido em parte, porque o dia do Senhor não chegou ainda. Não é isso? Porque se o dia do Senhor chegou, nós já fomos arrebatados. Deveria ter acontecido na primeira vinda, mas foi postergado, adiado para a segunda vinda. Eu não sei se você... Exatamente, lógico. Com a rejeição de Cristo, a coisa foi adiada. Eu não sei se vocês conhecem, agora não lembro se está em Isaías 59, que é aquele versículo que Cristo leu quando ele estava na sinagoga. Isaías, quando ele fala a respeito do ano aceitável do Senhor e do dia da retribuição de Deus. Entendeu? Na sua primeira vinda, Cristo estava trazendo as duas coisas, a aceitação e a retribuição. Por causa da sua rejeição na primeira vinda, ambas as coisas, a segunda coisa foi adiada. A aceitação se manteve e a retribuição foi postergada, foi preterida lá para a segunda metade da tribulação. Mas nós vamos chegar, eu ainda estou no segundo ponto de 7. Só repete para mim, por favor, Mateus 17, 12. Então, posso ler a frase aqui, ó. Mateus 17, de 10 a 13, ensina que Elias já tinha chegado e que João Batista era Elias. Sim, o Espírito Santo, que ao escrever Malaquias, colocou daquela forma. Tá, ele está falando que o profeta Elias viria. Sim. E não o Espírito de Elias. O Espírito Santo colocou nessa linguagem que Elias viria. Sim, claro, é esse espaço que os argumentadores da vinda de Elias literal e não virtual usam. Mas o que a gente se esquece é que a revelação bíblica ela é progressiva. Uma primeira revelação, ela é expandida e iluminada por revelações posteriores. Essas revelações posteriores estão sendo dadas aqui em Lucas 1,17, nesse que nós estamos citando agora de Mateus 17, 10 e 13, nós vamos citar daqui a pouco João 1, e principalmente, que é o ponto principal da argumentação, se eu conseguir chegar lá, que é Mateus 11. É o quarto de 7 pontos. Eu só estou querendo concluir a... Pois é, mas eu poderia deixar eu acabar de terminar. Pois é, tem que ir... Se a cada ponto sem o fechamento, você não chega a uma conclusão. Então, recapitulando. Lucas 1,17 fala que João Batista, como precursor de Cristo, iria diante do espírito de Elias. Não foi o que falou lá no texto? Lucas 1,17. Em Mateus 17, de 10 a 13, nós aprendemos que Elias já tinha chegado e que João Batista era Elias. Não é o que está dizendo aqui? Os discípulos o interrogaram. Por que dizem, pois, os escritos... Não, os kardecistas usam esses textos, eu já convivi com kardecistas. Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Eles estão citando Malaquias 4, 5. Por que os escribas ensinam Malaquias? Sim. Porque isso são os discípulos perguntando para Jesus. Por que os escribas ensinam Malaquias 4, 5? Sim. Qual o único texto da palavra de Deus, da Tanar, que fala isso? É Malaquias 4, 5. Sim. Mas o único que fala explicitamente dessa forma, Elias virá, é Malaquias 4, 5. É o único. Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu. De fato, Elias virá. Observe, ele colocou no futuro e depois no pretérito. Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, ele está se contrapondo aos escribas. Os escribas dizem que ele virá. Eu, Jesus Cristo, falo que ele já veio. E não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. E vão fazer comigo também. Então, eu estou só resumindo o versículo. O versículo Mateus 17, 10 a 13 está ensinando que Elias já tinha vindo e que ele era João Batista.
Não é isso que fala lá no versículo 13? Então os discípulos entenderam que Jesus lhes falara a respeito de João Batista. Em João 1, 21 e 22, vão em João 1. João 1. João 1, 21 e 22 diz o seguinte: Declara-nos, disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta. Eles estão enviando mensageiros ao João Batista, né? João 1, 22 e 23. Foram enviados mensageiros, emissários, repórteres, né? Falei, ô João, mas você pode dar uma reportagem aqui para a Globo? Vou fazendo uma entrevista com ele, né? Eu correspondendo. Declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram. O que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu. Ele vai citar a profecia de Isaías. Eu sou a voz que clama do deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O que em João 1, 21 e 22 está ensinando? O próprio João Batista disse que ele não era o Elias. Jesus fala que ele era o Elias. Ele diz que não é o Elias. A profecia diz que tem que ser um Elias literal. Não, por enquanto eu estou pondo os versículos para deixar a Márcia doida e o pastor geral também. Malaquias fala que é um Elias literal. Jesus fala que era o Elias. E o João Batista mesmo falou, o João Batista é o Elias. Aí pergunta para o João Batista, não, eu não sou. Ou seja, João Batista negou ser um Elias literal. Ele não era um Elias literal. Embora ele viu o seu papel como um Elias virtual. Em Lucas 1,17. Em Lucas 1,17, que foi o primeiro que nós vimos. Mas vamos ao ponto central da argumentação. Mateus 11. Mateus 11. Mateus 11. Mateus 11. Mateus 11, 7. Está todo mundo aí? De 7 a 14. Estou falando que esse assunto ele é da pano para mão. Assim que é bom. Né? Claro. Mateus 11, 7 a 14. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço. Olha o caniço aí. Um instrumento de medição. Olha as duas testemunhas aí. Olha o João lá no Apocalipse 11. Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu vos envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pelo esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Agora é o ponto principal. É o que está lá no grego, né? Verso 14. E, se o quereis reconhecer, aí é que está a condicionalidade do cumprimento das profecias de Isaías e Malaquias na pessoa de João Batista, como o cumprimento virtual da vinda do Elias. Só para resumir, João Batista foi o Elias virtual número 1. O Elias literal nunca virá. Ele é o cumprimento virtual de Malaquias 4:5. Se eles
assim o quisessem, ele teria dado cumprimento à profecia. Mas como eles não quiseram, essa profecia foi preterida, postergada, adiada para a tribulação, que é quando eles vão querer. A cláusula está lá no grego, ó, no verso 14. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, na condicionalidade da aceitação do ministério de João Batista, ter-se-ia cumprido Malaquias 4:5. Se Israel tivesse se arrependido e reconhecido em João Batista o cumprimento de Malaquias 4:5, Malaquias 4:5 se cumpriria, porque o Elias literal nunca virá. Isso foi uma linguagem que o Espírito Santo usou lá na Taná, que seria expandido na sua revelação maior pelas palavras de Jesus Cristo e do próprio João Batista. Na eventualidade da rejeição de João Batista, Malaquias 4:5 não se cumpriu. Então ele tem o seu cumprimento adiado nas duas pessoas que nós estamos estudando aqui de Apocalipse 11. Apocalipse 11, as duas testemunhas mártires, são o segundo definitivo e efetivo cumprimento da vinda de Elias. E a argumentação está aí. Então, se Elias e se João Batista tinha o potencial do cumprimento da vinda de Elias, sem que necessariamente esse Elias fosse literal, por que que as duas testemunhas que na efetivação do cumprimento da profecia tem que ser literal? Eles vão ser virtuais, assim como João Batista o foi. Depois você podia arranjar uma aguinha. É uma linguagem que eu achei aqui agora. O que eu poderia... mas ele não quer que eu fale espírito e poder de Elias. Veio aqui Malaquias, era para cumprir aqui, rejeitou, aí depois veio as duas testemunhas. Exatamente. Mostra lá para a internet. Né? Explica aí. Aí, ela resumiu, sabe? O Elias virtual nunca virá. Essa é a linguagem que o Espírito Santo usa. Elias literal. Ele anunciou a vinda, mas era João Batista no espírito de Elias, aqui era Malaquias. Como rejeitou Jesus Cristo, teve o tempo da igreja aqui, e agora sim virão as duas testemunhas depois do arrebatamento. Eu só queria dizer o seguinte, é uma coisa que a gente deve estudar mais um pouquinho, porque nós temos, por exemplo, o dia da desolação, um monte de profecias, vários profetas citando esse tempo de angústia de Jacó, tempo tribulação, que já estava antes, revelado na Taná hebraica. Então tem vários versículos, várias profecias que também teria de trazer à luz da palavra, da progressividade, como você colocou, usou a palavra, para esclarecimento. Então, por isso a gente não estou querendo contrapor você, mas no sentido de que a gente orar e deixar o Espírito Santo realmente gerar essa convicção em nossos corações. Porque tem muitas coisas que estão implícitas como coisas que estão explícitas na palavra de Deus. Então, exatamente. Porque você pode falar até melhor que eu, porque você conhece as profecias mais que eu. Por exemplo, o novo pacto é repleto de profecias. Relação ao milênio, relação à tribulação, o dia do Senhor, que você falou tão bem e eu gostei, que começa depois, ali na desolação, a palavra que você falou, abominação e da desoladora, e vai até o trono branco. Tá vendo? Então, isso aí coloca 1 milhão de profecias do novo pacto. Então, por isso, a gente... Então, por isso que a gente deveria ver também a progressão. Então, por isso, a gente só ter cuidado, porque eu tenho certeza que as pessoas estão nos assistindo, e nós somos ensinados também, por exemplo, eu não vou citar nomes, sobre essas duas testemunhas, de outro parâmetro também. Eu gostei do jeito que você colocou, e é só para a gente ter esse cuidado de não bater o martelo e deixar, ok?
Ele é fantástico, né? Ele é fantástico. O pastor incomodou ali, a Elaine também, não é? Não, mas o que eu percebo é o seguinte, é o zelo de Deus, né? Porque tem gente que está assistindo a gente e, de repente, o que ele está falando? Não estou conseguindo. Então, muitas vezes... Então, pastor, muitas vezes Deus te incomodou para levantar o zelo de... Ô, Carlos, espera aí. Aumenta isso aí, né? Porque se eu não estou enxergando, deve ter um punhado de gente que não está enxergando. Uma vez eu fui chamado a atenção com essa questão do implícito, né? Uma preciosa irmã que eu amo muito, né? Na escola dominical dos adultos, lá na antiga comunidade 1, como diz o Carlos Hamilton, né? Eu estava ensinando sobre um versículo sobre final da tribulação para o milênio. Eu ensinei o milênio para a sala de adultos, eram quase 100 alunos adultos que manejavam muito bem a palavra da verdade. E eu citei um versículo de Isaías 59, e uma irmã falou: pastor, está implícito na palavra de Deus. E aí eu aprendi algo com essa preciosa irmã. Quando a coisa está implícita, a gente tem muito cuidado e sabedoria da forma que nós colocamos. Então, é só nesse sentido. Esse ponto da questão da identidade das duas testemunhas é discutidíssimo. É discutidíssimo pelos teólogos. Discutidíssimo. Eu estou trazendo aqui a melhor argumentação que eu já conheci, que é a argumentação que foi dada pelo John Dwight Pentecost, que escreveu o Evento do Porvenir, Things to Come. Sim. Claro, mas é uma opinião que eu particularmente adoto, porque eu acho ela a mais consistente de todas as que eu já encontrei, né? Que eu gostaria de resumir agora. Então, em Mateus 11:14, nós vimos Cristo colocando uma condicionalidade. Se o quereis receber, não foi o que ele falou? Se o quereis reconhecer, ou receber no grego, né? Ele mesmo é Elias, que estava por vir. E lá em Mateus, no mesmo Mateus, em 17:12, ele também falou, mas não o reconheceram. Ele fala, né? Se o quereis reconhecer, em 11:14. Em 17:12 ele fala, e não o reconheceram. Então, Mateus 11, 7-14, está mostrando que João Batista poderia ter sido e teria cumprido a passagem de Malaquias se Israel como nação tivesse aceito a sua mensagem. Mas desde que eles, a nação israelita, rejeitaram tanto João Batista, a mensagem de João Batista, e aqueles que ele veio anunciar, que era o próprio Messias, então outro tem que vir para cumprir essa profecia. E isso tem que acontecer antes da segunda vinda de Cristo. Então, desde que João Batista poderia ter e teria cumprido a profecia, parece óbvio que quem virá no futuro será como João Batista, um Elias virtual. Agora eu vou espetar, virtual. Plano B. Então, a testemunha do futuro não tem que ser, eu não estou falando que não pode, não tem que ser um Elias literal, assim como João Batista não era. E João Batista não poderia, porque se tem que ser um Elias literal, João Batista não poderia ter cumprido a profecia. E Jesus falou que se ele tivesse reconhecido, ele teria cumprido. Então, se é uma profecia adiada, e João Batista poderia ter cumprido, mas não cumpriu, aqueles próximos que vêm têm que cumprir no mesmo sentido que João Batista cumpriria. Virtualmente, não literalmente. Outra coisa, ô Carlos, e duas coisas também que está bem implícito na palavra de Deus, né? É sobre Elias, o próprio Elias e o próprio Enoque, porque a Bíblia diz que carne e sangue não herdará o reino de Deus. Então, de uma forma ou outra que não está na Bíblia,
Eles vão ter eles receberão um corpo incorruptível, como se a igreja. Não, ele veio a carruagem, pegou ele e levou. João Batista. Que está implícito também. Não, mas aí isso é o que nós podemos supor, né? Porque também porque Deus é poderoso para, né? Entendeu? Então a Bíblia é clara que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. A Bíblia fala, né? Então os dois morreram porque, querendo ou não, Elias apareceu na transfiguração para Jesus, né? Então só colocar isso para Mas eu já li alguma coisa a respeito disso, que está lá em Mateus 17:5, fala que uma nuvem luminosa envolvia os três. Jesus Cristo, Elias e Moisés. O que dá a entender que eles já tinham passado por um processo de metamorfose espiritual, que palavra que eu uso aqui, né? Glorificação. Mas eu só quero fechar assim, a argumentação de forma pontual, né? Assim, né? Então a testemunha do futuro não tem que ser um Elias literal, ou João Batista não poderia ter cumprido a profecia, porque ele não era literal. Assim, em Apocalipse 11, as duas testemunhas não são literalmente Elias e Moisés, mas dois homens a quem Deus irá levantar no espírito e poder de suas contrapartes do Velho Testamento, assim como foi João Batista. Semelhança não significa identidade. Ou seja, é um segundo cumprimento de Malaquias 4:5 ou um cumprimento adiado de Malaquias 4:5. As duas testemunhas da tribulação. Os seus ministérios são semelhantes porque eles estão ministrando a Israel. É isso que eu vou falar na semana que vem. O porquê da similaridade, similarizança, né? Do ficar parecido, né? Por que eles operam da forma como Elias e Moisés operaram? Os seus ministérios são similares, porque eles estão ministrando a Israel. E tal semelhança terá um grande significado para os judeus, porque eles representam a lei e os profetas. E as leis e os profetas apontam por Hamashia, que tem em Elias e Moisés elevadíssima consideração. E é lógico, um peso de crédito gigantesco, né? E se Deus concedeu esse que é o grande porquê das duas testemunhas operarem no espírito e poder de Elias e Moisés. Porque na semana que vem nós vamos fazer um pequeno e breve estudinho de sinais. Os judeus pedem sinais. Lembra? Nós aprendemos isso com Valdemar. Os judeus chegavam diante de Cristo e falavam assim: que sinais tu fazes para provar para a gente? Muitos creram por causa dos sinais que ele fazia. Lázaro era um testemunho gigantesco. O cara já tinha morrido há 3 dias, já estava decompondo. Então era um senhor sinal. Tanto é, como eu já até te falei, que os escribas fariseus falaram: vamos matar o Lázaro também. Decidiram matar Jesus e matam o Lázaro. Abafa porque esse testemunho está muito forte. Quando eles virem 2 pessoas, cai fogo do céu. Nataná fala isso lá em 1 Reis, em 2 Reis 1. Converte água em sangue. Êxodo fala de uma outra pessoa que nós temos em elevadíssima consideração, o Moshe, né, que fazia isso também. Gafanhoto, mosca, trevas, quantas pragas, quantas vezes quiser. Engraçado. Os nossos pais escreveram na Taná que isso aconteceu lá no Egito, na época da libertação de Faraó. 3 anos e meio sem chover. Existia um profeta lá na nossa Taná, 2 Reis 17, que trancou o céu 3 anos e meio. O Deus desses caras deve ser aquele Deus do Elias. Eles operam os mesmos sinais gigantescos, milagrosos, excepcionalíssimos que Elias, altíssima consideração, e Moisés, gigantesca consideração,
os nossos ancestrais tinham e nós também temos. O Deus deles só pode ser o nosso Deus, o Deus dos nossos pais, o Deus do Elias e o Deus do Moisés. Porque eles operam com o mesmo poder que Elias e Moisés operam. Essa é a grande argumentação das duas testemunhas. Claro. Sim. Então, puxa, mas eles fazem milagres que ninguém nunca fez, só Elias e Moisés. Então, o Deus deles é o Deus de Elias e Moisés. Então, eles têm tanto crédito quanto Elias e Moisés, que escreveram a Torá e a Taná. Então, o que eles estão falando? Eles estão falando que Jesus Cristo é o verdadeiro Messias e não esse que está aí fazendo pacto com vocês. Qual que é a consequência? Se Deus fala através deles e eles provam isso através dos milagres, então o que eles falam é verdade. Aí eles vão começar a ficar incomodados com isso. Só pode ser verdade o que eles estão falando. Mas tudo que eles estão falando vai contra o que nós estamos vivendo. É a nossa experiência nesse momento de um Messias que está mostrando poder também. Mas aí a grande mancada do anticristo é dar aquela sentada lá no Santos dos Santos. Carlos, eu tive um insight aqui com um negócio que você falou no começo. Porque você disse que a besta vai trazer todas as características dos reis até Nabucodonosor. E interessante que é um período curto que tudo vai trazer à tona. Não, os 7 anos. É um período curto onde Deus vai trazer à tona a memória deles, de todos esses reis, tudo que eles passaram, e ao mesmo tempo todos os sinais, né? Então, assim, é uma coisa, é tipo assim, o seu último suspiro, né? Foi até bom você ter falado dessa questão aí, porque o objetivo dos milagres das duas testemunhas é cutucar a memória, é despertar a memória. Muitíssimo bem falado. Eu tinha até essa notinha aqui, eu estava esquecendo de citá-la. Em que circunstância Moisés exerceu o seu ministério e os seus milagres? Uma circunstância de escravidão. Escravidão do Egito. Não era? Do Egito escravo fui, Deus enviou. Está até anotado aqui, ó. As duas testemunhas repetem os sinais feitos em ocasião de apostasia, afastamento de Deus, cada vez mais longe da palavra. E a palavra, primeiro item que fala: não terás outro Deus acima de mim, diante de mim. Né? Só Shema Israel, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E na época de Elias, o Acabe, por influência da Jezabel, tinha 300 deuses diferentes. Tinha um sacerdote para cada um deles, tinha 300 profetas diferentes. Israel estava atolado na idolatria. Nós estamos vendo lá no nosso estudo de Daniel, é tipo assim, que Deus é assim, Deus tem 4 respostas de oração, viu, Cida? Essa eu aprendi com a esposa do Zé Pedro. Eu até esqueci o nome dela agora. Sirlei. Aprendi com a Sirlei. Deus tem o sim. Pai, me dá um computador. Dou. Pai, me dá um computador. Não. Pai, me dá um computador. Espera. Eu achava que era só essas 3. Aí um dia ela me mostrou um versículo onde tem o então toma. Dá um computador, pai. Eu sei que isso vai ser ruim para você. Mas você enche a paciência, pede tanto. Você quer? Então toma. Então toma, vou te dar. Você vai ver em que situação você vai se colocar. É a questão das codornizes. Vocês querem carne? Toma carne. Eles comeram até morrer engasgado. Israel, vocês querem adorar Baal? Vocês querem adorar Marduk? Vocês querem adorar Nebo, Tamuz, Moloque? Vocês gostam de idolatria? Então toma, vai lá para a capital da idolatria, vai lá para Babilônia. Lá tinha Deus, já viu esses centros, assim, que tem vela de Macumbi Santo e Orixá, aquela santaiada dessas lojas que tem aparecido, você fica até oprimido de tanta estátua, já viu? Já entrou num lugar assim? É aquele monte de incenso aceso, aquele monte de vela, aquele monte de santo, nossa, Deus levou eles para lá. Vocês gostam de ídolo, gostam de idolatria? Vocês querem demônio? Então toma. Levou eles lá para Babilônia, vocês vão ficar 70 anos aí agora. O judeu aprendeu, nunca mais quis saber de idolatria. Existem casos individuais, mas como nação, Israel nunca mais mexeu com idolatria, nunca mais.
Aprendeu, mas aprendeu mesmo. Então, os milagres que Elias e Moisés operaram foram milagres que foram operados, os literais, numa época de apostasia. Israel estava completamente afastado de Deus por causa dos reis que eles tinham, em especial Acabe por influência da sua mulher Jezabel, atolados na idolatria. Então, é com que eles estão se envolvendo aqui com o anticristo na tribulação. E os milagres que Moisés operou foram operados numa época em que Israel estava atolado na escravidão egípcia, da qual eles foram libertos. Observa aqui no nosso texto de Apocalipse 11, qual que é o diagnóstico do adorômetro? O que o adorômetro acusou? Que a adoração tribulacional judaica é deficiente. Olha lá, ó, verso 8. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Apostasia e escravidão. Apostasia e escravidão. As duas testemunhas repetem, ainda tem mais 5. Repetem os sinais feitos. As duas testemunhas, vou contar assim. As duas testemunhas repetem os sinais feitos em ocasião de apostasia, a época de Elias, porquanto Israel se afastara tanto de Deus quanto Sodoma, bem como os sinais feitos em ocasião da escravidão, a época de Moisés, porquanto Israel se afastara tanto de Deus, se tornando. E nós vamos ver que Israel, isso aqui já é a próxima folha, que já acabou um caderno, nós vamos ver, quer quem aprender de hoje? Nós vamos ver que Israel, ele estava sendo escravo da trindade satânica. Ele era escravo de Satanás, na pessoa da besta, do mundo, no epíteto Sodoma, que é o diagnóstico do adorômetro, e escravos do mundo, sob o epíteto de Egito, de acordo com o adorômetro. Não são esses? Os 3 grandes escravos do velho homem, Satanás, o mundo e a carne? Israel vai ter escravo dos 3 na tribulação. Então, para fechar aqui, resumindo, aproveitando os parcos minutos que eu tenho, né? Se um Elias literal tinha que aparecer na primeira vinda, a do João Batista, Cristo não poderia fazer uma oferta bona fide, uma oferta legítima, uma oferta legítima do reino. Estava oferecendo assim uma coisa. É tipo assim, Isaac, se você adivinhar o que está na minha mão, eu te dou R$2.000, mas eu não tenho os 2.000 para te dar. E você acerta, e agora? Você fala assim, não tem nada, e acertou, não tem nada. Agora eu devo 2.000 para ele. Ou seja, se dependia de um Elias literal na primeira vinda de Cristo, então Cristo não poderia. O que ele estava oferecendo era conversa, era lero-lero, era estelionato. Ele estava praticando 171. Ele estava anunciando um reino que ele não tinha para entregar. Então, se um Elias literal tinha que aparecer, Cristo não poderia estar fazendo uma oferta legítima, bona fide, né, do reino. Porquanto João Batista não cumpria este requisito, já que ele ministrava no espírito e poder de Elias. E não era um literal. Requisito, quesito, esquisito, tanto faz. Com base nas palavras do Senhor, isso é o resumindo, tá? Com base nas palavras do Senhor, se conclui que Elias não precisa aparecer pessoalmente na tribulação, ainda que virá um que cumprirá esse ministério, assim como João Batista veio para cumprir, mas na condicionalidade não cumpriu por causa da rejeição. E havendo recepção, e haverá, ele cumprirá estas profecias. Agora 2, né? De Malaquias 4:5 e de Mateus 17:11. No espírito e no poder de Elias. Ou seja, Jesus Cristo, na progressividade da revelação, acresceu ou acrescentou mais uma profecia junto à de Malaquias para ser cumprida na tribulação. Ou seja, agora precisa ser cumprido Malaquias 4:5 e precisa ser cumprido Mateus 17:11, que diz o seguinte. Mateus 17:11. Então Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Agora é uma profecia dupla. Amém?
Esse assunto, ele é lógico, ele não está fechado, não está concluído, porque já tem 20 séculos que a igreja discute e ainda não chegou a uma conclusão. Amém? Podemos orar? Pai amado, Pai querido, nós te bendizemos pela tua palavra, que é verdade, que ainda que não a compreendamos nos seus detalhes ínfimos e minuciosos, ainda assim ela é um instrumento que o Senhor pode e tem para usar nas nossas vidas e nos convencer do pecado, e nos dirigir, e nos iluminar, e nos tornar aptos para o exercício da justiça, como diz em Timóteo. Por isso nós te bendizemos por esse livro maravilhoso, fantástico, que é o livro de Apocalipse, não somente ele, mas todo o conjunto da revelação. Te rogando que o Senhor nos dê humildade para compreendê-lo a cada dia mais, e que isso nos leve a te prestar obediência no nosso dia a dia. Pois é em nome de Jesus que oramos, rogamos e agradecemos. Amém.